Olá! Hoje vamos abordar um tema pouco discutido, mas de extrema importância, para entendermos a construção da sociedade argentina, o racismo e o apagamento da população negra no país. A Argentina, muitas vezes retratada como um país de imigrantes europeus, tem um passado muito diversificado do que aparece nos livros de história e nos discursos oficiais. Esse vídeo vai mostrar como o racismo estrutural foi sendo construído ao longo dos séculos, começando na época colonial e como a população negra, que já foi uma parte significativa da sociedade argentina, acabou sendo invisibilizada. Vamos entender como isso aconteceu e por que seus efeitos ainda são sentidos na Argentina de hoje. Para entender como a população negra foi invisibilizada, precisamos voltar no tempo e explorar o contexto histórico da escravidão na Argentina. Durante o período colonial, o território que conhecemos hoje como o país original da Argentina fazia parte do vice-reinado do Peru e, posteriormente, do vice-reinado do Rio da Prata. Isso significa que, como outros países da região colonizados pela Espanha, a Argentina também foi um ponto de destino para os africanos escravizados, trazidos através do tráfico transatlântico. Entre os séculos XVI e XVIII, o Porto de Buenos Aires foi um dos principais centros de entrada de escravizados no sul da América Latina. Estima-se que milhares de africanos tenham sido trazidos à força para a Argentina durante esse período. A capital Buenos Aires, que hoje é conhecida como uma cidade majoritariamente europeia, tinha uma população negra significativa durante o século XVIII. De acordo com os registros históricos, em torno de 1/3 da população de Buenos Aires era composta por africanos escravizados e seus descendentes. Isso nos dá uma ideia clara que a presença negra era marcante e essencial no tecido social e econômico da cidade. Os africanos escravizados na Argentina desempenhavam diversas funções, principalmente em áreas urbanas. Eles trabalhavam como artesãos, operários, carregadores, empregados domésticos e, em muitos casos, eram obrigados a lutar nas guerras que se seguiam ao processo de independência. Muitos dos serviços essenciais de Buenos Aires eram realizados por afrodescendentes, incluindo a construção de pontes, estradas, edifícios públicos e portos. Portanto, a construção da população negra foi crucial para o desenvolvimento da infraestrutura inicial do país. No entanto, essa contribuição foi sistematicamente apagada. A escravidão na Argentina, assim como em outros países da América Latina, não foi apenas uma questão econômica, mas também racial. Os negros eram vistos como inferiores. E após a independência, as autoridades argentinas começaram a adotar medidas para minimizar a presença negra na sociedade. Com a chegada do século XIX, a Argentina começou seu processo de independência da Espanha. A população negra teve um papel importante nesse processo, principalmente durante as guerras de independência. Um dos aspectos mais marcantes dessa participação foi o alistamento compulsivo de negros e mestiços para lutarem nas batalhas. Essa prática se intensificou a partir de 1810, quando o general Manuel Belgrano formou um exército composto em grande parte por afrodescendentes para enfrentar as tropas realistas espanholas. Além disso, o governo argentino frequentemente prometia liberdade aos negros escravizados que se alistassem para lutar na Guerra de Independência. Isso fez com que muitos escravizados aderissem às fileiras do exército com a esperança de conquistar a liberdade. No entanto, essas promessas nem sempre foram cumpridas, e mesmo quando eram, a vida pós-guerra não oferecia as condições de igualdade que muitos esperavam. Os afrodescendentes continuavam a enfrentar discriminação racial e dificuldades econômicas. Durante as guerras de independência, muitos homens negros morreram em combate, o que resultou em um declínio significativo da população negra masculina no país. Isso teve um impacto direto na demografia da comunidade afrodescendente, uma vez que a reposição populacional se tornou mais difícil. A falta de políticas públicas para apoiar as famílias de soldados negros, combinada com a pobreza extrema, levou a um enfraquecimento gradual da presença negra no país. Outro fator que contribuiu para a redução da população negra foi o advento de várias epidemias durante o século XIX. Buenos Aires, como muitas outras cidades na América Latina, sofreu com surtos de febre amarela e varíola,
que afetaram especialmente a comunidade marginalizada, como os negros. A ausência de cuidados médicos adequados e as precárias condições de vida nas quais os negros eram forçados a viver agravaram a mortalidade dentro dessa população. Esses dois fatores, a participação em guerras e as epidemias, contribuíram significativamente para a redução da população negra, mas não foram as únicas causas. Como veremos a seguir, as políticas de imigração e a construção de uma identidade nacional eurocêntrica também tiveram um papel crucial na invisibilização dos afrodescendentes na Argentina. No final do século XIX e no início do século XX, a Argentina passou por um processo massivo de imigração, incentivado pelo governo como parte de uma estratégia de branqueamento. Essa população era baseada na ideia de que a imigração europeia poderia melhorar a população argentina, tornando-a mais branca e mais parecida com os países europeus, que eram vistos como modelo de civilização. A partir da década de 1850, milhões de imigrantes italianos, espanhóis, franceses, alemães chegaram à Argentina. Isso teve um impacto profundo na composição étnica do país. Com a chegada desses imigrantes, a população afrodescendente, que já estava enfraquecida por conta das guerras e epidemias, começou a ser cada vez mais marginalizada. O governo argentino via a imigração europeia como uma forma de purificar o país e se distanciar da herança africana e indígena. Além da imigração em massa, outro fator importante foi a construção de uma narrativa de identidade nacional baseada em uma suposta homogeneidade europeia. A Argentina, ao contrário de outros países da América Latina, como o Brasil, que abraçaram a diversidade racial como parte de sua identidade, construiu uma ideia de nação branca. Esse discurso foi promovido em livros de história, na mídia e no sistema educacional. Ao longo dos anos, essa política de branqueamento foi consolidada e a presença negra foi gradualmente apagada dos registros oficiais. Isso nos leva a outro ponto, como o apagamento da população negra foi reforçado pelos censos e pelos dados oficiais. Uma das formas mais diretas de apagar a presença de uma população é através dos números oficiais. A partir do final do século XIX, o governo argentino começou a modificar as classificações raciais nos censos nacionais. Antes, os censos incluíam categorias como negro e mulato, que permitiam uma visão mais clara da diversidade étnica do país. No entanto, essas categorias foram sendo gradualmente eliminadas ou diluídas. Em censos posteriores, afrodescendentes passaram a ser contados como mestiços, ou simplesmente como argentinos. Isso criou a ilusão de que a população negra havia desaparecido ou se misturado completamente com a população europeia. Na verdade, o que ocorreu foi um apagamento deliberado da identidade afrodescendente. Isso teve efeitos profundos, não apenas na invisibilização da população, mas também na perpetuação de políticas públicas que ignoravam as necessidades e os direitos dos afro-argentinos. No censo de 1887, por exemplo, o número de negros argentinos foi drasticamente reduzido para menos de 2% da população total. Esse número é amplamente contestado por historiadores, que argumentam que a população negra era ainda muito maior do que os censos indicavam, mas que foi escondida pelas mudanças nas classificações raciais. A partir daí, a narrativa de uma Argentina branca foi reforçada, e a contribuição dos negros para a construção do país foi apagada da memória coletiva. O resultado dessas políticas de apagamento é um racismo estrutural que persiste até os dias de hoje. Na Argentina contemporânea, a narrativa de uma nação branca e de origem exclusivamente europeia ainda é dominante. Isso tem efeitos tanto nas percepções sociais quanto nas políticas públicas. Na mídia argentina, é raro ver a representação de afrodescendentes, e quando eles aparecem, muitas vezes são retratados de forma estereotipada. Além disso, o sistema educacional argentino ainda ensina uma versão da história nacional que marginaliza a contribuição dos negros e indígenas. A ausência de uma educação que aborde de forma crítica a diversidade étnica e a história da escravidão contribui para a perpetuação do racismo. Nos últimos anos, porém, movimentos afrodescendentes começaram a ganhar visibilidade. Organizações comunitárias e culturais têm lutado pelo reconhecimento da história negra na Argentina e pela implementação de políticas que combatem a discriminação racial.
Essas lutas são essenciais para mudar a narrativa oficial e para garantir que as futuras gerações reconheçam a verdadeira diversidade da sociedade argentina. O apagamento da população negra na Argentina é resultado de uma série de fatores históricos, políticos e sociais que culminaram em um racismo estrutural enraizado na sociedade. Desde a escravidão até as políticas de migração e branqueamento, a contribuição dos negros para a formação do país foi sistematicamente apagada. Hoje, esse legado ainda é visível nas disparidades sociais e na ausência de representatividade dos afrodescendentes. Portanto, é fundamental que a história da Argentina seja revisitada e recontada de maneira mais inclusiva, reconhecendo as vozes e as histórias que foram silenciadas ao longo dos séculos. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e também comente temas para trazer aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima!